programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, seja bem-vindo! Veja no programa de hoje, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação questiona metas sobre qualidade em pesquisa da Unesco. De Brasília, você acompanha as notícias da CNTE. E em Minas Gerais e no Brasil, as lutas dos trabalhadores e os movimentos das ruas. Saiba agora o que pensam os profissionais da educação. Profissão educador. Ser professor, ser um educador. Quantos desafios cercam essa profissão? Numa sociedade em que se valoriza o ter acima do ser, muitas vezes o profissional do magistério não é devidamente reconhecido. A importância, ao meu ver, da valorização da educação é porque um país não se constrói sem a educação. E isso passa por uma questão de consciência, uma consciência da sociedade e até mesmo política. Que até hoje, nesse país, a impressão que eu tenho é que a gente não vê o interesse real na valorização da educação. Então, um país, para ele crescer, para ele ser realmente poder disputar com outros países no mundo afora, ele tem sim que investir na educação dos seus cidadãos, na educação dos brasileiros. Bom, a educação é a base de desenvolvimento de qualquer país, né? Um país, para que ele consiga alcançar índices satisfatórios de desenvolvimento humano, necessariamente ele tem que fazer um investimento consistente e propiciar uma educação de qualidade para o seu povo. Então, o papel do educador e da educação nessa perspectiva é fundamental, porque não tem como, né, nós temos experiências aí ao analisarmos historicamente o processo de desenvolvimento de vários países pelo mundo, a gente vê que são países que fizeram essa opção pelo investimento consistente na educação. Para a professora da Faculdade de Educação FAI, UFMG, e doutora em Educação, Jussara Pasqualino, essa valorização no campo educacional passa necessariamente pelas condições salariais e de trabalho. Acreditar no professor é acreditar na sua formação, uma formação que faça frente ao seu trabalho, ao exercício do magistério. Uma formação que seja acadêmica, sim, que, se possível, que todos os nossos professores não só sejam graduados, mas que tenham o direito de exercer uma formação contínua, que procure dentro das universidades esse diálogo constante, através dos mestrados, por meio do doutorado, e mais do que isso, uma formação contínua que se dê também no espaço de trabalho, de um colega com o outro, de uma interlocução completa e constante do que ser professor. Professor que se faz e se forma no cotidiano do seu trabalho. Nós precisamos, sim, de professores cada vez mais e bem formados, formados no espaço acadêmico e formados também no espaço da escola. O Sindiúti MG e o DIEESE agradecem a todos que preencheram a pesquisa que vai nos ajudar a traçar o perfil da categoria. Mas se você ainda não respondeu a essa pesquisa, acesse agora o site do sindicato, www.sindiutimg.org.br. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúti MG, em parceria com a subseção do DIEESE MG, realiza uma pesquisa inédita via internet para todo o Estado. Seu objetivo é traçar um perfil dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação de Minas Gerais. O sindicato busca ainda se instrumentalizar para aprimorar ainda mais os seus processos de negociação com o governo do Estado e, assim, atacar os problemas existentes na escola pública e na profissão de educador. Se você é trabalhador em educação da rede estadual, responda à pesquisa através do site sindiutimg.org.br. Calendário de lutas. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúti MG, convoca todos os seus filiados e filiadas a participarem das eleições gerais para a diretoria estadual, diretorias das subsedes e Conselho Geral, de 9 a 13 de novembro. Participe! A
Acontece em Belo Horizonte, na Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Seminário Internacional sobre Salário Mínimo, dias 9 e 10 de novembro, numa promoção do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, e da Fundação Fiedres Eberfes. Além do reflexo sobre a política do salário mínimo a partir da experiência nacional e internacional e os impactos sobre o emprego, a renda e sua distribuição, o seminário também vai debater o papel dos movimentos sociais e gestores públicos na formação, implementação e avaliação das políticas de salário mínimo. A atividade integra as comemorações dos 60 anos do DIEESE. A greve nacional da Petrobras teve início no dia 1º de novembro. O movimento pede a suspensão da venda de ativos da Petrobras, a conclusão das obras de investimentos em andamento, a preservação dos direitos adquiridos pelos trabalhadores e é contra o desmonte da empresa, um dos maiores patrimônios dos brasileiros. A gente sabe como aconteceu no Congresso, um período de privatizações, então você trabalha a ideia da corrupção e logo a Petrobras está acabada e, portanto, tem que ser privatizada. Tem outros interesses por trás disso. A corrupção precisa sempre ser apurada, quem desviou, quem cometeu crimes tem que ser punido, mas daí a utilizar isso como um instrumento para precarizar e depois privatizar a Petrobras, nós já conhecemos esse discurso que ele é da década de 90, você precariza para depois privatizar. Por isso que o ato também é em defesa da Petrobras, por isso que a defesa da Petrobras esteve na pauta de toda a agenda da CUT no primeiro semestre desse ano. As ações truculentas dos gestores da Petrobras para tentar desmobilizar a categoria está sendo respondida nas bases com uma greve que se fortalece a cada dia. Em Minas Gerais, a adesão dos petroleiros ao movimento é de 90%. O papel da central, o papel do movimento sindical comprometido com o trabalhador é pressionar, é fazer a crítica, por isso que também durante todo esse semestre, todas as vezes que nós fomos às ruas, a crítica ao ajuste fiscal esteve presente também. Durante o 10º Congresso da CUT Minas, realizado em Belo Horizonte, no mês de agosto deste ano, o coordenador da Federação Única dos Petroleiros, José Maria Rangel, destacou a importância da Petrobras para os seus empregados e para o povo brasileiro. É uma demonstração clara que a Petrobras ela não é só dos seus trabalhadores. É uma demonstração clara que a Petrobras ela é do povo brasileiro. E que a sociedade tem entendido a cada dia que passa a importância da Petrobras para o desenvolvimento do nosso país, a importância da Petrobras para que o povo brasileiro possa ter uma educação de qualidade, saúde de qualidade, tudo isso que está previsto na lei da partilha com o dinheiro dos royalties do petróleo. Então, para nós é uma satisfação muito grande a gente ver aqui a presidenta da CUT, a Bia, né, com o jaleco da Petrobras. Pudesse eu ter 2.000, 3.000 jalecos para distribuir para todo mundo, tenho certeza que todos sairiam daqui felizes e utilizando o jaleco da Petrobras. Para nós é uma alegria muito grande. Educação em debate. As cidades, especialmente os grandes centros urbanos, estão passando por sérias crises. Qualidade de vida insuportável, transportes caóticos, dificuldades de ir e vir, insegurança, enfim, são diversos os fatores que afetam tanto a vida dos moradores quanto o meio ambiente. E para falar sobre essa realidade, esteve recentemente em Belo Horizonte a urbanista e professora da USP, Hermínia Maricato, e abriu um espaço em sua agenda para falar com outras palavras. A vida na cidade está insuportável e é muito impressionante como a política urbana é invisível no Brasil, não é? Como não se privilegia, como não se trata como uma questão fundamental a política urbana. A política urbana ela tem na mobilidade, no uso e na ocupação do solo, os dois eixos fundamentais. E eles são bastante ignorados no Brasil. Eu diria que nas últimas 3 décadas, nós estamos, a partir de junho de 2013, começando a encarar a política de mobilidade urbana. Mas a política fundiária urbana, nós ainda não começamos a decifrar.
As câmaras municipais, vamos considerar a Constituição Federal de 88, ela dá aos municípios a competência sobre o uso e ocupação do solo, sobre o saneamento básico, sobre o transporte urbano. No caso de regiões metropolitanas, a competência é do legislativo estadual e do governo estadual. O que nós temos é uma total invisibilidade dessa questão, não só por quem tem o dever de tomar decisão. Eu diria que a própria sociedade ela suporta muito e ela conhece pouco. Então, o que nós temos é as nossas cidades são um grande negócio na mão de poucos. Ou seja, alguns lobbies muito bem organizados funcionam para levar cidades em determinado caminho, né? Que não é o caminho que beneficia a maior parte da população, definitivamente, não é o caminho do direito à cidade, da democratização urbana, é muito mais o caminho de quem tem lucro com a construção das cidades. Então, entre quem se beneficia, quem lucra com a construção das cidades e quem vive as cidades, não é? Entre valor de uso e valor de troca, existe uma contradição, né? Existe uma oposição. Então, eu diria que os próprios sindicatos, os próprios movimentos sociais deveriam se aprofundar no conhecimento da cidade. Evidentemente, a mídia no Brasil, ela é, atualmente, principalmente, ela é tocada pelos grandes anúncios imobiliários, pelos anúncios da indústria automobilística, então, dificilmente, ela contrariaria os grandes interesses que hoje comandam o crescimento das cidades, não é? Expulsando a maior parte da população para fora das cidades. E, sem dúvida nenhuma, eu diria que as três forças que comandam hoje o crescimento das cidades são a indústria automobilística, que contraria o interesse do transporte coletivo, o capital imobiliário e o capital de construção, que a gente chama de construção pesada ou construção de infraestrutura urbana, não é? E isso tudo em consonância com as campanhas eleitorais, com o financiamento das campanhas eleitorais. Estudando as cidades brasileiras e tendo sido secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo, durante o governo Erundina, tendo criado o Ministério das Cidades, participado da criação, eu diria que nós estamos no momento em que nós estamos vivendo uma verdadeira tragédia nas cidades brasileiras, em que a função social da cidade, que é o previsto na Constituição brasileira, a função social da propriedade previsto na Constituição brasileira e no Estatuto da Cidade, o interesse público, o interesse social, eles estão em plano absolutamente secundário nas cidades brasileiras hoje. Tira dúvidas. Será que a servidora designada grávida tem direito à licença maternidade pelo Estado? Saiba agora com o Departamento Jurídico do Sindiúti. Tem direito à licença maternidade pelo Estado aquela servidora grávida ou até 5 meses após o parto que teve o seu contrato encerrado antes do término da licença maternidade. É importante que a servidora encaminhe a documentação para a ação tão logo da sua dispensa ou quando da ausência do pagamento da licença maternidade. Um dos itens da pauta do Sindiúti entregue ao governo do Estado é o resgate do bom atendimento pelo IPSENG. O sindicato tem sido presente nas discussões sobre esse assunto e o atendimento precário em várias regiões do Estado tem sido criticado por aqueles que mais precisam de atendimento. A coordenadora da subsede do Sindiúti em Uberlândia, Elaine Cristina Ribeiro, denuncia a precariedade no atendimento de sua região. Choque de realidade. Nós temos uma pauta muito extensa
na questão do IPSENG, justamente porque no interior nós não temos atendimento digno, nós pagamos, assim como todos os trabalhadores em educação pagam o IPSENG, e estamos desamparados. Não temos assistência à saúde, nem médica, nem odontológica, estamos muito aquém daquilo que a gente luta e merece ser atendido. Nós trabalhamos aí mais de 12 anos com um governo que sucateou o IPSENG na intenção de privatizá-lo. E nós não, nós defendemos o IPSENG, nós queremos um IPSENG preventivo, então nós temos uma extensa pauta de reivindicação, temos o Hospital Regional, que nós já ganhamos da promotoria uma ação para que se construa em Uberlândia um hospital regional do IPSENG, e ganhamos também do prefeito um terreno para que se construa. E nós estamos atrás do recurso, queremos o apoio dos deputados para que se efetive esta luta. Outra reivindicação que nós temos também é o retorno do IPSENG Família, porque nós acreditamos que a parte preventiva, ela antecipa ao atendimento. Então nós queremos sim que o IPSENG seja do servidor, que ele tenha uma administração participativa com o servidor e que ele seja tratado com muito respeito nesse governo, porque o que nós tivemos foi o sucateamento há mais de 12 anos por um governo que não tinha compromisso com o IPSENG. O Sindiúti tem sido um dos maiores defensores dessa luta do IPSENG, porque nós temos aí participado de audiências públicas, colocado as nossas propostas, colocado toda a nossa pauta de reivindicação a serviço das reivindicações dos trabalhadores em educação, porque nós acreditamos que à medida que nós contribuímos, nós queremos que esse retorno venha em forma de benefício para esse trabalhador, porque no interior principalmente, nós temos encontrado as pessoas descontentes, ainda mais nós em Uberlândia perdemos um hospital que tinha um atendimento total, né, aos servidores, aos trabalhadores em educação, e agora nós estamos com o atendimento reduzido a 5%. Então não dá mais para suportar um atendimento desse nível. Nós queremos qualidade no atendimento, nós queremos atendimento digno, nós queremos cirurgias eletivas, a volta do pronto atendimento de emergência num hospital que nos dê condições de ter todos os tipos de tratamentos possíveis. Gostaria que o IPSENG tivesse um tratamento mais humanizado para com todos os educadores, profissionais da educação em geral. Nós sentimos uma frieza muito grande ao se tratar de uma perícia médica. Gostaríamos que fosse descentralizado, que a dificuldade tamanha de virmos até Belo Horizonte para fazer as perícias quando não é concedido lá para nós em Uberlândia. Sentimos essa dificuldade tremenda com a falta de atendimento também, liberações de exames, de ultrassonografia, de vários outros exames mais complicados. Eu aguardo ansiosamente uma cirurgia de vesícula e estou enfrentando dificuldades. A voz dos trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais. Momento Multiminas. O que é campanha salarial? É o momento da gente repor as perdas salariais, é o momento da gente recuperar os ganhos reais, enfim, é o momento da gente ter ganhos da produtividade. O que significa na prática investir 10% do PIB na educação? E hoje é investido quanto? O investimento hoje gira em torno de 5%. E a nossa reivindicação são os 10% do PIB, porque isso significa investir desde a pré-escola até o nível superior, com pós-graduação, significa investimento em creches, né, significa investimento na educação profissional, que, aliás, é uma demanda colocada por todo o Brasil, e, nesse sentido, significa também aprimorar a qualificação dos trabalhadores em educação, porque nós queremos a formação inicial e continuada de todos os professores da rede pública de ensino em todos os níveis e modalidades. Significa estabelecer um plano de carreira que garanta ao trabalhador em educação
uma situação em que ele possa se dedicar com mais afinco, inclusive em tempo integral, à educação, à escola. Isso significa, sem dúvida nenhuma, em médio prazo, aumentar a qualidade da educação socialmente referenciada que o Brasil precisa. Então, nesse sentido, os 10% são fundamentais para, inclusive, implementar todas as 19 metas que estão colocadas no plano, todas as suas estratégias e, é claro, isso já foi comprovado através de nosso debate no Fórum Nacional de Educação e na comissão especial que, inclusive, aprovou por unanimidade os 10% do PIB. Atualidade. Comunicação e cultura, esse é o tema da nossa conversa. Estamos recebendo aqui o Thales Lopes, que é o coordenador da Casa Fora do Eixo de Minas Gerais. Tudo bom, Thales? Tudo ótimo. Explica primeiro o que é a Casa Fora do Eixo. A Casa Fora do Eixo, na verdade, ela faz parte de uma rede de colaboração, né? O Fora do Eixo é uma rede que surgiu no final de 2005, início de 2006, né? Buscando articular produtores, comunicadores, artistas espalhados pelo Brasil, né? Um recorte, o Fora do Eixo não é à toa, tinha um recorte geográfico, né? Você tinha uma concentração muito grande da produção cultural, da comunicação brasileira, e a ideia era construir uma rede de colaboração. A partir de 2010 a gente começa a montar casas, né, que são casas coletivas, né, onde as pessoas vivem e também exercem a sua atividade, né, de trabalho, de militância, de ativismo. Sim. E em junho de 2013, nas mobilizações aí do país, juventude, sobressaiu muito o trabalho feito pela Mídia Ninja, Sim. que faz parte dessa mesma rede, não é? Na verdade, a Mídia Ninja acabou sendo um desdobramento, né, de um trabalho de comunicação. Desde o primeiro momento, o Fora do Eixo entendeu que a comunicação era algo fundamental, né? Você tinha ali uma brecha trazida pela internet para se construir outras narrativas. Para o interior do país, para esse lugar que a gente vem, né, do Brasil profundo, isso era fundamental para conseguir romper, né, justamente essa concentração da informação, né? E viemos laboratoriando entre 2006 e 2013, né, nos circuitos de festivais, né, fazendo transmissão ao vivo de eventos, de cultura. Isso ainda acabou dando um certo estofo, né, preparou para o nascimento da Mídia Ninja, né? Ela nasce antes de 2013, ela nasce ainda em 2012, né? Fruto desse acúmulo do trabalho de comunicação no setor cultural que a gente vinha desenvolvendo, com o diálogo que a gente começou a ter com os movimentos sociais, nessa perspectiva do mediativismo, né? Então ali quando vem as manifestações, você tinha de um lado, né, pessoas já morando em casas coletivas, né, que já tinham rompido, né, já tinham tido coragem de romper com algumas questões internas, pessoais, né, para poder ter a coragem de ir para a rua, de meter o celular na cara da PM, acompanhar o protesto, e ao mesmo tempo um acúmulo, né, de vivência, de tecnologia, de lidar com essas novas ferramentas da web, né, com essa bagagem que a gente tinha acumulado do circuito cultural. Quando você fala em novas narrativas, você está falando de linguagem, de veículo, plataforma tecnológica, como é que isso se dá aí? Olha, eu acho que envolve tudo, né? De uma maneira ou outra, o que a Mídia Ninja também trouxe foi uma certa experiência nova de linguagem, né? Aquele streaming rápido, né? A gente fala da questão da ruidocracia, né? Alguma coisa, a imagem ela não está tão bem definida, né? Ao mesmo tempo você tem sim uma tentativa de ocupar essas novas plataformas. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde, mais do que nunca, o debate da democratização dos meios de comunicação vem para a pauta de uma maneira muito forte. Né? Eu acho que como o próprio processo eleitoral se deu, né, coloca uma ênfase muito grande na necessidade de a gente pensar uma regulação econômica desse processo. Eu acho que a presidenta reeleita já aponta nesse sentido, né? E aí eu acho que isso passa por uma série de coisas, tanto do fortalecimento, eu acho, das rádios e TVs públicas, né? Como também como pensar a distribuição desse recurso. A gente tem muito recurso sendo distribuído para veículos de comunicação, esses recursos são concentrados. Pode ser a distribuição mais transparente, democrática, coisa que infelizmente a gente ainda não viu acontecer em Minas, e isso também é um problema muito sério, né? Você acha que as redes sociais tiveram papel importante na disputa eleitoral? Eu acho que tem um papel fundamental.
Eu acho que se não fosse a internet, possivelmente a gente teria um resultado diferente dessas eleições. As pessoas não ficavam ali nas redes sociais, disputando ideias, não? Eu não conseguia fazer uma discussão aprofundada. Eu acho que você tem ali principalmente um espaço da desconstrução, né? Se a gente pegar o que foi justamente a reta final, né, com a capa da Veja ali, trazendo uma denúncia, né, que supostamente era uma denúncia nova, mas que eles não tinham argumento para poder sustentar, você teve uma onda nas redes sociais de ironização daquilo, muito rápida, né, uma resposta muito rápida, que eu acho que mais do que convencer ou aprofundar o debate ou questionar o que estava sendo colocado, desnudou e conteve uma onda que se não fosse a internet a gente não teria essa contenção. Ok, Thales, obrigado por sua participação aqui, viu? Foi ótimo e até a próxima. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. Relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, aponta que o Brasil cumpriu apenas 2 de 6 metas mundiais para a educação estabelecidas há 15 anos. Segundo o documento, o Brasil conseguiu universalizar o acesso à educação primária, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e atingiu a meta da igualdade de gênero, levando meninos e meninas às aulas em grande proporção. Entretanto, não identifica avanços no acesso à educação na pré-escola, no ensino profissionalizante e no combate ao analfabetismo. Nós defendemos a qualidade libertadora, a qualidade crítica, que ajuda a construir um cidadão crítico. Outros defendem a qualidade do adestramento, do treinamento, da formação da mão de obra para atender a demandas de mercado de trabalho. Nós defendemos a qualidade socialmente referenciada, que ajude, que contribua para que as pessoas sejam realmente senhoras do seu destino. É necessário que nós tenhamos uma melhoria na qualidade da formação dos professores, e aí isso entra naquilo que a gente chama de valorização. Formação inicial, formação continuada, carreira, salário. Eu coloco sempre em dúvida essa história de você avaliar qualidade através de testes aplicados em larga escala, gerais, né, que terminam pasteurizando demais a informação. A CNTE convoca os educadores para uma mobilização nacional em Brasília no mês de novembro. A categoria vai colocar em pauta a aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional, que fixa padrões de qualidade e punição para gestores. Além disso, os educadores vão protestar contra a criminalização da manifestação ideológica em sala de aula, contra o PL 4330, que amplia os limites da terceirização e representa uma ameaça ao emprego formal, e contra os PLs 131 e 6726, que alteram o regime de partilha e exploração do petróleo. Os trabalhadores também vão abordar a importância do piso salarial para a valorização da categoria. Um dos graves problemas da educação é a valorização dos seus profissionais. Enquanto isso não acontecer, nós não teremos educação de qualidade. E a lei do piso é fundamental para isso. Se qualquer ataque à lei do piso significará um retrocesso no processo de construção da educação de qualidade. No dia 11 de novembro, trabalhadores de todas as partes do Brasil vão ocupar o Congresso Nacional, exigindo com esse ato que os parlamentares tomem partido da educação e defendam a escola pública. Nós pretendemos ter aqui umas 1.500 a 2.000 pessoas para podermos conversar com os deputados e fazermos uma atividade dentro do Congresso Nacional democrática, sem violência, como, aliás, é a prática da educação, né, e dos trabalhadores de uma maneira geral, era ir lá reivindicar com firmeza e com determinação, mas respeitando as regras do jogo, respeitando a democracia. Fique agora com o nosso quadro de humor.